Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui, em tua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, queridas irmãs, hoje domingo, dia do Senhor, dias Dominus, dia do Senhor, nós nos encontramos para celebrar o banquete da vida, para celebrarmos a Eucaristia. E na Eucaristia nós alimentamos do pão eucarístico, que é Cristo, e alimentamos do pão da palavra, que também é Cristo, pois o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele é alimento para nós. E nessas duas grandes partes que a liturgia oferece para nós, o primeiro alimento é a palavra. E é isso que nós estamos fazendo. Estamos alimentando, agora vamos digerir esta palavra alimentada. No centro da atenção hoje, da nossa reflexão, está a profecia, o profeta. E veja que todos nós, no batismo, recebemos esse tríplice munus. Nós recebemos, somos sacerdotes, profetas e reis. Ou seja, participamos do culto, alimentamos do pão que é Jesus, devemos anunciar a palavra, que é a missão profética, denunciar o que vai contra a palavra de Deus, e depois o serviço, que é a marca registrada do cristão, que é a caridade, o serviço. Então nós somos profetas, todos nós. Agora, nem todos exercem a função profética. Nós rezamos muito quando rezamos pelas vocações, nós solicitamos que envie operários, envie padres,
Mas interessante, nós nunca pedimos que Deus envie profetas. Dificilmente a gente pede profetas. Porque os profetas, às vezes, eles incomodam. Profeta não é assim muito bem visto. Porque o profeta, ele toca em situações contraditórias. O profeta incomoda. Veja que no texto do Evangelho, Jesus estava indo muito bem. A turma admirado com as palavras. Quando Jesus começou a tocar em algumas questões, interpelar em algumas questões, no final o que aconteceu? Levaram para cima do mundo. Vamos jogar daqui para baixo, que não serve para nós não. Então ele já começou a incomodar a situação. E o profeta acontece isso. A leitura primeira do profeta Jeremias com o Evangelho tem uma sintonia muito grande. E veja que o profeta, ele não é enviado por nós, pelos homens. O profeta é enviado por Deus. Deus convidou Jeremias para a missão. E veja que a missão que Deus tinha convidado para a missão profética já foi antes dele nascer, no ventre da mãe. Eu já te escolhi. Agora você vai e anuncia aquilo que eu mando. Então o profeta fala aquilo que Deus quer. Ela diz, o profeta, a boca do profeta é a boca de Deus. Veja que todo final de um oráculo dos profetas diz o que? Oráculo do Senhor, palavra do Senhor, para dizer, a palavra do profeta não é do profeta, mas o profeta transmite aquilo que Deus quer. Por isso ele é obediente. E ele tem que ser firme. Ele não pode recuar. E foi isso que Deus disse para o profeta: farei você com uma coluna. Muitos vão te perseguir, mas uma palavrinha que está aí no texto do profeta Jeremias, e depois Jesus assume isso no Evangelho várias vezes, a palavra: não tenhas medo. Não tenhas medo. E o profeta Jeremias, ele levou em frente essa missão com muita firmeza. Olha que o profeta Jeremias sofreu. Muitas vezes, quando se fala do sofrimento de Cristo, da cruz, traz muito presente o profeta Jeremias, que foi perseguido, foi ameaçado, foi jogado de uma cisterna cheia de lama, salvo por seus amigos. Então o profeta sofreu todas essas consequências. Por quê? Por causa do anúncio, da denúncia que ele fazia às autoridades de Israel, que eram os reis. Ele fazia essas denúncias por quê? Porque estava maltratando o povo. E o profeta queria salvar a vida do povo que estava sofrendo. E ele ia para os reis: não faça isso, o povo está sofrendo. Mas os reis diziam: não, aqui quem manda sou eu. E aí tinha as dificuldades. E o profeta continuou firme. Ele não teve medo. Teve vontade de desistir em algum momento, mas disse: foi Deus que me convidou, foi Deus que me colocou aqui, eu vou até o final. E está na pessoa de Jesus Cristo. Em várias vezes do Evangelho, Jesus usa essa expressão: não tenhas medo. Não tenhas medo. Então o profeta, ele não pode ter medo. Por quê? Ele age de acordo à vontade de Deus, é enviado por Deus e faz tudo aquilo que Deus manda. Para a gente entender um pouco isso, o próprio Jesus, no texto do Evangelho, interessante que o Evangelho de hoje, ele começa como se fosse a conclusão do Evangelho do domingo passado. Jesus está onde? Jesus está na sinagoga de Nazaré. É a terra de Jesus. E ele está lá. Lá ele abre o livro, dá ele o livro do profeta Isaías. Lembra do domingo passado? Quem participou na celebração acompanhou. Ele pega o profeta Isaías 61, retoma o profeta Isaías e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me escolheu, me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, né? Anunciar o ano da graça do Senhor, fazer a recuperação da vista dos cegos e assim por diante. Depois ele fecha o livro e aí o final é o início do Evangelho de hoje. Ele diz: hoje se cumpriu mais uma página das Escrituras. E aí o texto de hoje continua: Jesus na sinagoga e o povo
pediu para que Jesus fizesse. Lá aquele povo não estava interessado, é claro, admirando Jesus, mas queria que Jesus fizesse o que ele fez nos outros lugares. Faça aqui para nós aquilo que você fez em Cafarnaum, aquilo que fez nos outros lugares. O quê? Faz aqui os milagres, as curas. Faz aqui para nós também. Depois eles viraram: mas será que isso vai acontecer mesmo? Porque ele é um dos nossos. Ele é filho de José, de Maria, seus irmãos estão aqui entre nós. Então não confiaram que Jesus poderia fazer. E aí onde tem essa frase desse versículo célebre aí da Bíblia: o profeta não é bem aceito na sua terra. E Jesus diz umas verdades para eles. São as verdades que Jesus diz: que Deus não está controlado por vocês, não. Deus não é escravo de vocês. Deus não é obediente a vocês. Deus ama a todos e cuida de todos. Aliás, teve muitas vezes que realizou algo maravilhoso para outros, porque vocês rejeitaram. Aí cito o exemplo de Elias, lá da viúva de Sarepta, depois da seca. Cito o exemplo de Eliseu, da cura de Naamã, que era um sírio, e não era o povo judeu não, para dizer: Deus faz para todos, não é só para vocês não. Aí agora eles irritaram contra Jesus. Por quê? Porque não admitiram ouvir a verdade. Não admitiram ouvir a verdade. Gente, é bom a gente entender isso, porque muitos de nós às vezes também irritamos ao ouvir determinadas verdades. Nós irritamos. O padre é bom, já disse isso. O padre é bom na paróquia, enquanto ele fica sondando aquilo que o povo fala dele. O padre, isso aqui, o padre, aí você vai falando aquilo que o povo quer ouvir. Aí você é maravilhoso. Mas o dia que tocar em alguns pontos que alguns não gostariam de ouvir, aí agora ele passa a ser o demônio, né? Ele passa a ser xingado, ele passa a ter uma fama negativa. Por quê? Porque ele tocou em alguma coisa que as pessoas não queriam ouvir. Quando nós anunciamos, falamos, nós não falamos para quem quer escutar isso ou aquilo, não. A gente tem que transmitir a verdade. Agora, se você gostou ou não gostou, aí é outro discurso. Você vai avaliar por que você não gostou, por que isso não te agradou. O evangelho desagrada a maior parte das pessoas. O evangelho desagrada muita gente. Por que desagrada? Porque o evangelho é a verdade. E nem sempre nós gostamos da verdade, porque a verdade às vezes nos incomoda. Ela nos interpela. Ela faz a gente mudar. Ela tem que, se você quiser entrar em sintonia com ela, você precisa mudar determinados aspectos da vida. Como dizia Dom Helder, ele dizia assim: quando a gente faz uma caridade, você distribui coisa para os pobres, tudo, todo mundo acha bonito. Nossa, esse padre é igual a Madre Teresa e tal, porque cuida dos pobres. Agora quando o padre diz assim: por que esse povo está pobre? Por que esse povo está passando fome? Por que esse povo está sofrendo? Aí agora vai ter que dizer: fulano está segurando aquilo que deveria ser repartido, está acontecendo injustiça aqui, tá. Aí agora a coisa complica. Aí agora a situação é diferente. E o profeta, ele é aquele que deve tocar exatamente nessas situações que incomodam. Aquilo que Jesus fez. Eu termino. Nós temos muitas visões de Jesus que agradam as pessoas. Nem todo padre é profeta, apesar de ter recebido a missão, mas nem todos agem com dimensão profética. Nós temos alguns chavões, que até palavras da pessoa de Jesus Cristo, se a gente prega direto, fala somente disso, essas coisas, agrada muito, todo mundo. Quem é que não gosta de ouvir: Jesus é o nosso Salvador, Jesus salva, Jesus é o Filho de Deus? Desagrada alguém? Não desagrada ninguém. É coisa gostosa de ouvir. É bom para a gente ouvir isso. Mas nós não podemos limitar a pessoa de Jesus Cristo somente a esses chavões.
Nós não podemos limitar. Jesus é muito mais que isso. Jesus é o enviado de Deus. E Ele veio exatamente para dizer aquilo que Deus quer para todos. Aí é que vem a missão profética. Quem é esse Filho de Deus? O que é que Ele faz? No final do Evangelho de João, do Evangelho não, do capítulo 6 do Evangelho de João, enquanto Jesus estava falando, pregando, eu sou o pão da vida, fez um milagre, uma multidão atrás dele, o povo queria torná-lo rei e tal, e Jesus prega, anuncia, e eu sou o pão da vida. Quando ele começou a dizer, a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida, quem permanece em mim, quem come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim, eu permaneço nele. Jesus não está falando só da Eucaristia, do alimentar a hóstia, mas Jesus está falando, quem ligar a mim, quem configurar a vida comigo, e quem assumir esse trabalho na construção do reino com firmeza, pode andar comigo. Leia o finalzinho do capítulo 6 do Evangelho de João. Lá diz, no final, muitos não quiseram mais, porque essas palavras são duras demais. Nós vamos com Jesus enquanto Ele estiver mais adocicado, mas quando começa a endurecer, a gente quer jogar no precipício. É o que muitos fazem, até dentro da igreja, viu gente? Nós temos uma ala da igreja que queria ver o Papa Francisco morto o mais cedo possível. Pessoas que estão nos grupos nossos aí, ó, que andam na internet colocando coisa. Por quê? Por causa dessas verdades proféticas que muitos não gostam e não querem ouvir. E eu termino lembrando só a leitura de Paulo, do texto de hoje. Mesmo assim, o que o profeta não pode ter? O profeta não tem rancor, o profeta não tem raiva. Mesmo se ele não gosta, ele persegue, calunia, mas o profeta não tem. Por quê? Porque nós primamos pelo amor. Paulo diz na carta de hoje, o amor está acima de tudo, a caridade está acima de tudo. Nós primamos pelo amor. Essa é a verdade do cristão. Por isso o cristão que faz propaganda de arma, por exemplo, quer arma para lá, para cá, faz clube de tiro, não sei o que, guarda a arma em casa, tem como segurança, não é verdade. Porque a arma serve para quê? Serve para matar. Ah, é para defender minha vida, minha família. É nada, a arma é para matar. A arma não defende ninguém. Então, não prima pelo amor, porque quem pensa na morte do irmão, não ama. Quem ama, cuida. Quem ama, zela. Quem ama, quer a vida. Então, se nós amamos os nossos irmãos, nós devemos cuidar deles. O Brasil está com mais de 100 milhões de pessoas com insegurança alimentar, precisando de amor, precisando de caridade. Não está precisando de segurança, não. A segurança que está exatamente a sustentação da vida, aquilo que nós estamos experimentando. Agora, se deixa as pessoas com fome, deixa as pessoas maltratadas, o que acontece? A violência, todo mundo quer comer. Todo mundo quer comer. De qualquer jeito tem que comer. Para isso precisa ser cuidado e zelado. A liturgia de hoje ajuda a gente a compreender isso. A missão profética, todos nós somos profetas. Recebemos no batismo esse munus, devemos exercê-la. Todos nós devemos exercer essa missão. Mas eu sei que nem todos exercem. Mas pelo menos acolha e acredite nos profetas de Deus. Acredite em Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.